Certo, então vamos aqui para a nossa aula sobre timers e contadores em microcontroladores. Aqui vai ser uma das últimas aulas aqui desse módulo, sobre a fundo assim sobre o microcontrolador em si. Nós vamos estar vendo aqui sobre a arquitetura de hardware, um pouco sobre pré-scales, o conceito de PWM e também a engenharia da função miris que a gente pode usar no Arduino, Nano e tanto no SP32 também. Certo? Então vamos começar aqui. Vou passar aqui o próximo slide. Beleza. Bem, vamos começar falando aqui um pouco sobre o timer. O timer, ou contador, ele é um periférico que a gente tem no nosso microcontrolador também. E ele é um periférico digital interno composto por um registrador que ele é dedicado a operação de contagem e fica incrementando ou decrementando seu valor automaticamente a cada pulso de sinal recebido. A característica mais importante desse periférico do timer é que ele opera de forma completamente autônoma. Ele pode ser construído em um hardware isolado, ele conta o tempo ali em segundo plano. E a CPU ela pode estar ociosa no modo de sleep ou travada em algum outro cálculo matemático complexo, ou seja, fazendo outras atividades, outras instruções. E o timer ele continua contando sem perder um único microsegundo ali, porque ele é um hardware separado, isolado ali da CPU, certo? Bem, a fonte primária do sinal para um timer ele costuma ser o oscilador principal do sistema. Então, a cada ciclo de clock, o meu contador, meu timer, ele incrementa e ele vai incrementando e é assim que ele vai contando o tempo, né? Já que o clock, feito que a gente já viu nas aulas passadas, é feito por um oscilador, ele tem uma constância bem exata ali, uma precisão muito boa. Então a cada ciclo lá ele conta e ele define um tempo para aquilo. O problema é que um microcontrolador operando a 16 MHz, como exemplo o Arduino Nano, o timer ele recebe 16 milhões de pulsos por segundo de clock. Se a gente utilizar um timer de 8 bits, né, que tenha 8 bits de armazenamento de dados, ou seja, armazenando de 0 a 255, ele vai estourar o seu limite, ou seja, vai dar um overflow e voltará a zero a cada 16 microsegundos, de acordo com o cálculo. Então, é um tempo bastante pouco, esse tempo é rápido demais para controlar alguns eventos humanos, como medir os segundos para desligar algum relé de algum projeto de tomada inteligente, por exemplo. Então, a solução que é usada nesses periféricos é utilizar um pré-scale. Um pré-scale é um circuito de hardware ali que atua como um divisor de frequência posicionado entre o clock do sistema e o timer. Perceba aqui que eu já coloquei aqui na imagem, né? Aqui estaria o oscilador principal, que seria o cristal. E a partir dele tem esse circuito no meio aqui, que é o circuito pré-scaling, que ele faz divisão de clock de 16 MHz, ele atua com uma divisão de clock aqui para que a minha taxa ela seja diminuída, né? A taxa de atualização do meu timer. Então, em vez do oscilador principal estar conectado diretamente ao meu hardware timer, e assim eu ter poucos microsegundos de contagem até o timer estourar a sua contagem, como acontece aqui, né? Se fosse direto, 16 microsegundos é um tempo bastante pouco para isso. Em vez disso, eu coloco um circuito pré-scale aqui para ele fazer divisões da minha frequência e assim eu ter um período de contagem maior. Ok? Então ele divide o sinal original por fatores configuráveis. Eu posso dividir o sinal original por 8, por 64, por 256 ou 1024, por exemplo. Então, aqui nesse slide tem um exemplo, né? Se a gente aplicar um scaler de 1024 em um clock de 16 MHz, a frequência efetiva que chega ao time passa a ser essa daqui. Então, a conta que acontece no final das contas é essa. Pego a frequência do clock, divido pelo valor definido no meu pré-scale, e eu tenho aqui uma frequência bem menor que chega, né, frequência de atualização, que chega no meu timer de 15.625 Hz. Então aí eu tenho um tempo bastante maior aí para fazer a contagem até o overflow do meu timer. A utilidade do timer ela não serve apenas para contar do zero até o overflow, né, até a contagem total do meu registrador no timer, né?
ela serve também para que eu use valores intermediários de comparação. Então eu posso ter um registrador ali que, que é um registrador de comparação que a gente pode utilizar para comparar se o timer, o valor do timer atual, chegou nesse valor que eu estou comparando. Então, a ideia é que tipo, o desenvolvedor ele escreve um valor-alvo nesse registrador, digamos que seja 1024, ele vai escrever 1024, e ele avalia quantualmente se o valor do timer se igualou ao valor do registrador de comparação. Então, essa comparação ali acontece automaticamente, e quando ocorre a igualdade, o periférico ele pode disparar uma interrupção de hardware para a CPU executar alguma ISR específica, né, uma função de interrupção, ou alterar algum estado de um pino de saída de forma automática, contornando a CPU completamente. Ou seja, esse processo todo ele não envolve a CPU. A CPU ela atua em outras tarefas, de forma isolada ali. Isso aqui atua em outro independente da CPU, sem alterar o fluxo contínuo que ela já está trabalhando no loop principal do código. Então, a ideia seria essa, basicamente. Então, eu posso utilizar esse valor de comparação. E, inclusive, esse valor de comparação ele é útil para eu gerar sinais específicos no meu microcontrolador. Um tipo de sinal específico que é usado é o PWM, ou Pulse Width Modulation. Em português, modulação por largura de pulso. É uma técnica para gerar um sinal digital de alta frequência que varia a largura do pulso em nível alto, conhecido como ciclo de trabalho, ou duty cycle. É um sinal que ele serve para atuar no mundo externo de alguma forma, controlando a potência média de algum periférico externo, seja um motor ou alguma intensidade de um LED, alguma coisa assim. Mas ele vai variar não a frequência do sinal, mas ele varia a quantidade de tempo que o sinal está em nível alto. É uma coisa que depois a gente vai ver um pouco mais a fundo, mas isso aí vai permitir que eu controle meio que a potência média que é transmitida para o meu dispositivo, seja um LED que eu quero controlar a intensidade dele a partir disso, ou um motor que eu quero controlar a velocidade de rotação dele em relação ao eixo, certo? Então essa é uma aplicação bem prática aí do uso do timer e do registrador de comparação. E isso é uma coisa também que atua ali fora da CPU. Em vez de usar a CPU para ligar e desligar um pino com funções de atraso, o hardware do timer é configurado para assumir o controle desse pino físico de saída. Então, o limite superior do timer define a frequência fixa do sinal PWM e um registrador de comparação ele define o duty cycle. Nós podemos ver aqui na próxima imagem que a ideia basicamente é a seguinte. Aqui está a representação da subida do valor do meu timer. Aqui é o valor do timer em si, começa em 0, aí ele incrementa para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o estouro do limite do registrador do timer, aí depois ele volta para 0 e o ciclo continua. E no meio do caminho eu tenho também a comparação com o meu registrador de comparação. Então eu, por exemplo, tenho um valor 1024 no meu registrador de comparação. Aí o sistema, esse hardware dedicado, ele sempre vai ficar comparando. O 0 é igual a 1024? Não. O 1 é igual a 1024? Não. O 3 é igual, o 2 é igual a 1024? Não. E assim por diante, até chegar ao valor em que a comparação dá realmente igual. Quando essa comparação é igual, ele dispara. E isso permite que eu controle um pino físico a partir disso. Esse disparo. Perceba que aqui embaixo eu tenho definido o valor desse pino que está sendo controlado. Então, quando o valor ele começa aqui do timer começa em 0, esse pino está em VCC e ele permanece em VCC até o valor de comparação ser igual. Quando o valor de comparação é igual, esse evento dispara e permite que esse pino vá para um nível baixo. E esse pino permanece em nível baixo até que o timer reinicie e volte para 0. E assim por diante. Isso aí vai permitir que eu controle a quantidade de tempo que meu pino aqui embaixo ele permanece em nível alto. Perceba que se eu colocar aqui o comparador para ser aqui, o valor de comparação ser igual aqui, a minha taxa aqui em nível alto seria bem maior, né? Seria mais ou menos até aqui, e somente a partir daqui que ele desceria e ficaria em nível baixo, o valor do meu pino.
E perceba que se eu fazer também aqui, vai ficar bem menor o valor em nível alto, que a gente chama de duty cycle, certo? Então, se eu colocasse para cá, o valor em nível alto aqui, já a partir desse ponto viraria zero, e até aqui, até o final, até reiniciar a contagem, ficaria em zero. A partir disso eu posso controlar a potência média que alguns dispositivos vão usar através desse pino. E perceba um detalhe aqui interessante, que a frequência em si desse sinal aqui embaixo, a frequência, ela permanece constante de acordo com o timer. Então o timer vai de 0 até esse valor máximo aqui. E isso sempre define a minha frequência. Então a frequência vai aqui, o período, né, no caso da frequência, vai daqui até aqui, e isso permanece constante. O que vai mudar realmente é o valor de tempo, a quantidade de tempo que o sinal permanece no nível alto, certo? Então tá aqui a explicação toda que eu expliquei agora basicamente para vocês a partir desse gráfico. E uma coisa interessante disso aqui tudo, como eu já mencionei, é que nenhum processamento da CPU ele é exigido para atuar nesse processo, para manter essa onda constante e perfeitamente estável. Esse hardware ele faz todo o trabalho dedicado a isso. Agora, o último ponto que eu quero mencionar aqui é sobre a arquitetura da função millis. A função millis, ela basicamente ela serve para realmente ler. Ela é uma função que o retorno dela é a quantidade de tempo em que o microcontrolador está ligado. Então, se eu ligo o meu microcontrolador e eu peço para a função millis ir printando isso aí na tela, ela vai me retornar exatamente o tempo em milissegundos que o meu programa está sendo executado no microcontrolador. Se eu resetar o microcontrolador, o timer reinicia e aí assim por diante. Ele acompanha exatamente o tempo que o microcontrolador está ligado. Então, como é que ela funciona assim por debaixo dos panos? Essa função millis ela é usada principalmente em frameworks como Arduino e também em ESP32 também. E ela funciona graças à arquitetura dos timers. Durante a inicialização do chip, antes de chegar no setup realmente do Arduino IDE, o timer 0 é configurado como pré-scale e o valor de comparação exato para gerar uma interrupção de hardware segue rigorosamente a cada 1 milissegundo. Então, uma rotina de serviço de interrupção ela dispara e incrementa uma variável global que já é definida, que se chama time0millis. Aí quando você chama millis no seu código, a CPU ela não é que ela lê continuamente o tempo ativamente. O timer é que está lendo esse tempo continuamente ali. Mas quando você chama millis no seu código principal ali, a CPU ela vai estar lendo o valor atual da variável que é armazenada na memória RAM, permitindo criar alguma lógica de atraso não bloqueante para algum controle inteligente que você queira acionar em seu sistema de acordo com um tempo específico. Então, é muito importante o uso dessa função millis aqui, porque ela não usa, mais uma vez, os ciclos da CPU para contagem de tempo, ela somente utiliza um periférico externo, o timer, que já está contando o tempo de processamento do microcontrolador, o tempo que ele está ligado, e só lê esse valor a partir desse periférico e retorna na saída. Então é uma coisa bastante útil aí a gente sempre utilizar esses periféricos para otimizar o nosso processo da nossa CPU. Então o que acontece é basicamente isso aqui que eu coloquei na imagem, certo? Nessa camada do time, né, desse hardware dedicado, a gente tem um timer 0 configurado. O hardware ele interrompe a cada 1 milissegundo, então ele pode fazer essa contagem aí de forma exata ali, de acordo com o tempo que o microcontrolador está sendo executado. E a ISR ela oculta, né, que já existe ali internamente, incrementa uma variável global chamada time0millis, que escreve por sua vez na memória RAM. E a execução da CPU em si, ela somente aqui no loop principal em execução, quando um código ele chama a millis, né, essa função millis, a CPU só tem um trabalho de ler o valor que já está sendo atualizado por esse hardware aqui em cima a partir da memória RAM. Então é uma coisa bastante útil aí para a gente utilizar em nossos códigos que dependem de tempo, principalmente.